Beleza, fechou então, Mildo. Toca aqui. Cadê tua mão? Aí, fechou. E é isso aí, pessoal. O programa Auto Show dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, galera! Legal, esse pessoal aí do Auto Show é muito louco, hein? Ó, queremos ver o sol sentar na poltrona. E esse cadete aí, ó, muito louco, hein? Já tive um cadete aí, ó. Tchau, fui. Todas as quintas, 9h30. Notícias do eSport. Críticas de cinema. Cosplayers convidados. Digital influencer. Entrevistas. Agora no Planeta Games. Reprise aos domingos, 9h30. Patrocínio Shinobi Spirit. Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59, canal aberto, também pela internet, pelo Facebook, Instagram, YouTube. A TV Transamérica, que é uma emissora multiplataforma. Você pode participar conosco também pelas redes sociais, na timeline do Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que é o 41 996133677. Estamos ao vivo também pelo nosso site verdadeexpressão.com.br. Hoje o nosso tema aqui é voltado mais para a juventude, temas relacionados aí mais à pessoa jovem, e para tanto recebo aqui 3 convidados. Primeiramente o Fauzi Salmen Neto. Boa noite, Fauzi. Boa noite. Peço desde já que você se apresente aí, tem aqui seu currículo, né? Mas melhor do que eu ler é você se apresentando. Claro. Boa noite, é uma honra poder estar aqui. Queria agradecer o convite, agradecer o Marcão também, que está fazendo esse excelente trabalho. Meu nome é Fauzi, sou advogado, sou secretário executivo do Conselho Estadual da Juventude e também trabalho na coordenação de políticas públicas para a juventude. Também recebo aqui o André Avelino, que é o presidente do Conselho de Juventude do Paraná. Boa noite, André. Boa noite. Também advogado? Também advogado. Sou advogado, hoje estou como presidente do Conselho Estadual de Juventude, como você bem disse. Também componho o Conselho Municipal de Juventude da cidade de Curitiba e trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E, por fim, o Marcos William Loyola da Costa, que já esteve aqui uma vez nos estúdios da TV junto com o o ex-candidato a presidente, Imael, já concorreu várias vezes à presidência, já acompanhou aqui o programa e hoje participa aqui conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal do Paraná. É uma grande honra estar aqui nesse programa. Bom, eu sou o Marcos, não sou advogado, né? Não sou advogado, sou antropólogo, trabalho com a saúde indígena no Ministério da Saúde e também estamos à frente aí da CIEP, que é a Sociedade de Integração dos Estudantes Paranaenses. Também componho o Conselho Estadual de Juventude na cadeira de Movimento Estudantil pela CIEP, acompanhando os conselhos municipais do interior. Eu sou de Maringá, sou do interior, e ajudo nesse acompanhamento dos conselhos municipais de juventude. Que eu estou vendo, o Fauzi é formado pela Positivo, Universidade Positivo, você, Marcos, pela UEM, Universidade de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, você, André? Pela PUC, PUC Paraná. PUC Paraná, eu também sou formado pela PUC Paraná. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, a gente fala muito em movimento e tal, se todos participaram do movimento estudantil enquanto acadêmicos, e se pudesse falar, na opinião de vocês, aí, pedir a opinião de cada um, qual que é a importância do movimento estudantil aí para a formação do jovem? Tá. Quem quer começar, Eu André? posso começar.
Eu fui do Grêmio do antigo Cefet, hoje o TFPR. Também fui do Centro Acadêmico de Direito da PUC. E eu acho que é muito importante a gente começar a nossa construção política já com esse viés dentro das universidades, dentro das escolas, começar a formar o entendimento do jovem sobre o que é política pública, sobre o que é seu direito, sobre o que é seu dever, conversar com a comunidade acadêmica, conversar com os estudantes, professores, com a direção. A gente começa ali a ter um pouquinho de traquejo, a melhorar a nossa posição e postura na briga de direitos, né? Você está ali representando os estudantes, né? Representando seus colegas, mas também fala em nome dos professores, fala em nome da instituição. Então, assim, é um importante instrumento que a gente tem para viabilizar essas lutas, né, dos estudantes. E é ali que começa a nascer mesmo a formação política dos jovens. Acho que o Marcos, que faz esse acompanhamento junto à CIEP ali em Maringá, né, de ajudar a construção de grêmios e centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, também pode complementar aí como é que funciona a política acadêmica e essa representação estudantil. Opa! Já que falou no Marcos, Já então... me chamou ali, né? Mencionou o Marcão. Então, eu tive a honra de ser presidente do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da UEM. A primeira eleição, quanto calouro, já disputei e perdi. E perder ensinou muito, né? Que esses espaços democráticos são maravilhosos, uma escola de liderança assim, sem igual. Né? No segundo ano de curso de graduação, aí a gente conseguiu vencer, foi uma chapa muito grande, uma eleição muito disputada, foram por 30 votos e a gente teve ali o grande desafio. Né? Eu acredito que o movimento estudantil é uma grande escola de gestão, de liderança, de gestão de pessoas, questão contábil, jurídica, sem dúvida é uma das melhores escolas que a pessoa pode passar pela faculdade, que a faculdade, na nossa opinião aqui, não é só entrar em sala, tirar boas notas, fazer ali a graduação em si, mas também participar desses espaços, como DCE, Centro Acadêmico, Empresa Júnior, Atléticas, que também tem crescido muito. Então, nessa linha aí, a gente tem esse histórico. Mas eu queria só mandar um abraço, Rafael, o pessoal da CIEP, inclusive, que está assistindo, nossa Associação de Estudantes, né, todos os CEAs, os DCEs estão acompanhando, um grande abraço para vocês, para os nossos parceiros também da FEITEP, da Prepara, que estão acompanhando. Um grande abraço para vocês e é uma honra estar aqui hoje. E você, Fausto? Foi presidente de algum grêmio estudantil? Não participei do Centro Acadêmico, mas inclusive eu também queria mandar um abraço para o Centro Acadêmico da Universidade Positivo, o Baldino Amaral, está fazendo excelente trabalho. Só complementando o que eles disseram, acho extremamente importante, mas o que eu vi, né, prática que fizeram lá na Universidade Positivo, eles perceberam a dificuldade entre quando o aluno sai da faculdade e o ingresso no mercado de trabalho. Então, eles fizeram um excelente trabalho tentando trazer uma qualificação a mais, como seminários, palestras ou estágios diferenciados, esse contato também com as outras organizações, outras entidades que pudessem trazer um meio. Então, acho que esse trabalho também é importante do centro acadêmico, né? Esse meio entre o jovem que sai da universidade e ingressa no mercado de trabalho. Então, elogiar o trabalho do CAL, na Universidade Positivo. Certo. Então, a gente vai ter alguns temas mais espinhosos para frente aí, como a questão da formação do estudante, a questão se a política entra ou não dentro da sala de aula. Vocês que estão no meio têm que falar disso, não tem como fugir. Mas para a gente entender melhor, eu queria que o André falasse um pouco do Conselho Estadual de Juventude. Você é presidente, como que funciona esse conselho, qual que é a função dele? Bom, hoje a gente tem o conselho aqui no Paraná, né? Ele foi implementado em 2017 no governo anterior, por meio de um decreto. Ele é formado por 50% do conselho sociedade civil, 50% do conselho formado por indicações do governo. Da parte da sociedade civil, a gente ainda tem uma outra divisão, que são as cadeiras regionais e as cadeiras de entidades. Nas cadeiras de entidades, tem a cadeira que eu ocupo, por exemplo, que é de juventudes partidárias, né? Eu represento todas as juventudes partidárias do estado do Paraná. O Marcos, por exemplo, ocupa hoje a cadeira pela CIEP de movimento estudantil, né? Então ele tem essa característica de defender o movimento estudantil, centros acadêmicos, atléticas, todas essas entidades que a gente mencionou aqui, empresas júnior, DCS. E a função do conselho ali é juntar governo e sociedade civil para discutir e pautar políticas públicas de juventude.
Então, assim, o nosso papel ali é propor políticas públicas de juventude e fiscalizar o trabalho do governo no que se refere às políticas públicas de juventude, seja em promoção, seja na implementação dessas políticas públicas. A gente também daí tem outras características dentro do Conselho, que são a formação dos comitês, grupos de trabalho. Então, assim, a gente tem uma parte do Conselho que acompanha o trabalho legislativo, então, assim, acompanha o trabalho da Assembleia Legislativa, principalmente o trabalho da Comissão de Juventude que existe dentro da Assembleia Legislativa. A gente tem um outro grupo de trabalho que é o de acompanhamento dos conselhos municipais. A gente vem junto com a Coordenadoria de Juventude do Estado do Paraná, que é representada pelo Fauzi, tentando implementar o maior número de conselhos municipais de juventude, que são instrumentos, né, de aplicação da política pública de juventude, e tentar reforçar o trabalho dos já existentes, né. Então, o nosso trabalho, né, por menor dizendo, funciona mais ou menos assim. A gente pega a política pública de juventude, essa pauta que é transversal, e tenta verificar qual é a eficiência e aplicar melhor as políticas públicas de juventude, tentar brigar por verba, às vezes para alguns instrumentos. Então, esse é o trabalho assim, do Conselho hoje. E você falou do Marcos, que o Marcos é presidente da Sociedade de Integração dos Estudantes Paranaenses, a CIEP. Se puder falar um pouco então sobre a CIEP, que você já mandou um abraço para o pessoal. Opa, com certeza, né? Sempre bom mandar um abraço para quem está acompanhando a gente. Então, Rafael, o que é a CIEP, né? A CIEP, ela é uma associação de estudantes que a gente fundou ali em 2014, 2015, né, nessa virada. Foi justamente quando a gente saiu ali do DCE da UEM, o pessoal que saiu do DCE da UEM, do Diretório Central dos Estudantes, e perguntou, tá, e agora, o que nós vamos fazer, né? Aquela velha conversa, como é que nós vamos atravessar os muros da universidade? E a gente percebeu que existia uma grande desinformação política na juventude. As pessoas não sabem, por exemplo, a diferença de um vereador, de um prefeito, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, o que faz um centro acadêmico. E a gente percebeu que a gente poderia levar essas informações, esse conhecimento, para os jovens estudantes do estado do Paraná. Foi aí que surgiu essa associação. A gente está desde 2015 com o nosso CNPJ, a gente também tem o certificado de OCIP, de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, e a gente faz esse trabalho de conscientização política para o ensino médio e superior e também ajuda a fundar DCEs, né, Diretórios Central dos Estudantes, centros acadêmicos, atléticas, empresas júniores. Como é que a gente ajuda? A gente dá esse suporte jurídico, esse suporte contábil e também incentiva essas associações, esses movimentos de juventude organizados, a participarem de conselhos gestores, como os conselhos municipais de juventude e o Conselho Estadual de Juventude também. Se você vê bem, Rafael, hoje no Paraná a gente tem quase 30% da população é considerada jovem. Quando a gente fala jovem, o que é jovem? Será que eu sou jovem? Jovem, segundo a lei brasileira, é todo mundo que tem de 15 a 29 anos. Então a gente tem ali 1/3 da população paranaense se enquadra na juventude. E os nossos conselhos, os conselhos municipais, o conselho estadual, tem a função de representar o interesse dessa juventude junto aos governos municipais e estadual. Fauzi, o André falou sobre políticas públicas para a juventude. Você podia falar um pouco desse tema? Claro. Na sua opinião, aí, quais são as principais políticas públicas aí que a juventude almeja aí? Isso tudo eu queria dizer que estou representando a Secretaria Executiva do Conselho, mas coincidentemente também trabalho na coordenação de políticas públicas para a juventude. Antes de tudo, eu queria mencionar o trabalho que está sendo feito. O meu grande mentor, Luiz Guilherme Feltrin Gluck, que iniciou o trabalho no começo do ano, está fazendo excelente trabalho. Então, são poucos meses de trabalho, conseguiu colocar em prática diversos projetos que serão duradouros, independentemente da gestão que futura. Então, fazer esse elogio ao Luiz Guilherme, também ao secretário Nele Prevô, que está dando total apoio à juventude, fazendo excelente trabalho junto à Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Uma secretaria nova, com muitas pautas, mesmo assim tem conseguido fazer um excelente trabalho e está sendo muito bom. Enfim, trabalho na coordenação de políticas públicas para a juventude. É um órgão, uma coordenação nova, que foi integrada na Secretaria da Justiça agora, antes era da Casa Civil, então agora ganhou status de coordenação, um status, uma coordenação técnica, que tem o principal objetivo fazer articulação entre as coordenações já existentes e também as secretarias
a pauta da juventude. Temos os nossos projetos, que mais para frente posso mencionar e explicar como funciona cada um, como são, mas também principalmente essa articulação das outras coordenações que já existem na Secretaria, como por exemplo a coordenação da criança e adolescente. Então as pautas que, querendo ou não, integram a juventude, né, a faixa ali dos 15 aos 18 anos do adolescente, que integra a pauta da juventude, desses projetos que envolvem também a criança e adolescente e diversas outras, como também a coordenação de políticas públicas para a mulher. Né? A mulher dos 18 a 29, então abrange também toda essa idade da juventude. Então esse trabalho muito bem feito desses projetos de articulação das pautas. E, André, você que é o presidente estadual do Conselho, como que se organiza os conselhos municipais? Tem alguma fiscalização? Como que é a configuração disso? Bom, o Conselho normalmente ele é instituído ou por um decreto ou por lei, né? Então, assim, as cidades têm essa necessidade, né? Por lei federal, a gente precisa até relembrar isso, que as prefeituras precisam ter gestores de juventude e conselhos de juventude. A criação desses conselhos passa ou por projeto de lei ou por um decreto, e a organização deles é muito espelho do que é o Conselho Nacional de Juventude. Então, assim, o Conselho Nacional de Juventude, com as pautas ali, e a organização dele, normalmente é espelhado para estados e municípios. Claro que a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, a gente tem conselhos que não são paritários, né? Por exemplo, o Conselho Nacional de Juventude, 2/3 dele é sociedade civil. Aqui no estado do Paraná, a gente tem um conselho paritário. 50% sociedade civil, 50% Estado. O Conselho Municipal de Juventude já é espelhado no nacional, bem certinho. 2/3 para a sociedade civil, 1/3 de composição para o Estado. E eles também diferem um pouco na questão assim, se são deliberativos, são consultivos, são normativos, né? Conselhos que são normativos, por exemplo, é o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação é normativo, ele cria normas para a educação do Estado do Paraná. O Conselho Estadual de Saúde, por exemplo, ele é deliberativo, ele delibera sobre as políticas públicas de juventude. Nós, enquanto Conselho Estadual de Juventude, e a maioria dos conselhos municipais, que foi a sua pergunta, somos normalmente consultivos, né? A gente é consultado sobre a política pública, a gente faz um filtro sobre aquela política pública, sobre aquela ação do Estado, e a gente diz se é boa ou não, o Estado tem que sopesar isso para entender qual é o anseio da juventude, qual é a problemática da juventude, para saber se aquilo atende, para daí aplicar a política. Então, assim, normalmente é muito no espelho, né? A gente vem numa escada, o nacional define e a gente vem tentando implementar da mesma maneira, e dessa maneira funcionam os municipais. Agora, o Marcos pode até comentar, a gente vê, como eu estava até falando fora do ar, principalmente nas prefeituras menores aí, uma dificuldade muito grande de compreender a função desse conselho. Às vezes se coloca lá pessoas que não têm nada a ver com o objeto, né, com o objetivo do conselho. Como tentar orientar melhor as prefeituras, tentar até fiscalizar como que está se abrindo e como você está funcionando esses conselhos? Com certeza, Rafael. Essa é uma questão muito importante, porque a gente pegar um exemplo aqui agora, né? Nós estamos com 3 advogados aqui e eu estou no meio do fogo cruzado aqui. Vocês estão com uma conversa muito boa, muito jurídica. Só que às vezes o pessoal, não só do interior, mas aqui da capital, é um palavreado difícil, né? Um palavreado que fica difícil para a pessoa entender, deliberativo, consultivo, políticas públicas e tal. E o nosso grande desafio, e a gente tem enfrentado isso no Conselho Estadual de Juventude também, é simplificar isso, tentar simplificar da forma mais tranquila possível para as pessoas entenderem o que é um conselho, qual que é seu papel. Né? Como você diz, Rafael, muitas vezes o próprio prefeito do município não sabe para que serve um conselho. Né? Eu tenho lá 5, 6 conselhos, tenho um conselho de drogas, tenho um conselho de juventude, tenho um conselho de idoso, mas ele não sabe a importância que aquilo tem para representar a população. Né? Quando a gente vai fundar um conselho de juventude aqui no Paraná, a gente sempre traz o pessoal, traz a juventude e diz, gente, isso aqui é um instrumento para dar voz para vocês, para dar voz para os seus anseios. Né? A gente pode falar bem pela essa parte da juventude, que é o que a gente trabalha, mas a mesma coisa acontece no Conselho de Saúde. Muitas vezes a gente vê no Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, pessoas irritadas com a simplicidade de usuários que são conselheiros. Às vezes a pessoa vai simples lá,
e fala assim, porque lá no postinho está faltando um remédio, de uma forma simples, mas que atende à realidade daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa mais técnica olha e fala assim, não, mas ela tem que ter uma visão global. Justamente isso que a gente tenta desconstruir. Não, gente, o conselho é para todo mundo. É justamente para garantir a participação. E o nosso grande desafio é justamente simplificar os conselhos para que todo mundo goste de participar, queira participar, entenda o que é e principalmente essa juventude. E também é uma prática muito comum a gente vê, às vezes em algumas prefeituras os prefeitos até evitam que a sociedade participe dos conselhos, para que ele não tenha dificuldade em gerir o sistema. Ocorre bastante. É o chamado aparelhamento do conselho, né? Como eles entendem que o conselho às vezes pode incomodar, porque ele está ali para fiscalizar e propor a política pública, às vezes ele tem medo que um outro grupo político ou oposição mesmo tome o conselho e comece a jogar pautas, vamos dizer assim, no colo da prefeitura, que a prefeitura às vezes não quer enfrentar ou não quer entender. Mas essa questão que o Marcos colocou aqui até agora, é uma questão interessante sobre a formação dos conselheiros, né? Assim, os conselheiros vão lá, não sabem muito bem para que funciona e tudo mais. Aqui no Paraná a gente tem um exemplo muito prático de como o governo pode ajudar nessa formação dos conselheiros, né? Aqui no Conselho Estadual de Juventude, a primeira reunião que a gente teve enquanto conselho foi uma reunião de formação dos conselheiros, né? A gente usou um instrumento que é a escola de governo, que o Estado tem aqui, e deu uma capacitação para os conselheiros. É claro que eu, enquanto conselheiro, gostaria que isso fosse repetido mais vezes, que a gente fomentasse mais esse tipo de formação. A gente sabe das limitações do Estado, sabe das limitações dos conselheiros também de disposição de tempo, mas é muito importante que o Estado veja o Conselho como um aliado e não como um inimigo, como, né, a gente estava mencionando aqui. Não tentar aparelhar, mas ser um parceiro do Conselho, né? O Conselho está ali para auxiliar o governante a tomar as melhores decisões, né? Como no exemplo do Conselho de Saúde. Se o usuário chega na reunião e reclama que não tem remédio no postinho, isso serve de alerta para o gestor público olhar e dizer assim, bom, em algum momento na cadeia houve um erro, um equívoco que a gente precisa consertar. Há um desvio no caminho aqui que a gente precisa entender por que a ponta está sentindo falta dessa política pública. Então, assim, a partir do momento que o gestor enxerga no conselho um parceiro, não existe essa tendência de achar que é um espaço de disputa política e tudo mais, né? A gente teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, acho que semana passada foi, em que eu pautei muito isso, assim, tinha o Conselho de Saúde, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho da Mulher, Conselho do Idoso, da Pessoa com Deficiência, e eu coloquei para eles a minha preocupação, que é essa, assim, né? Tornar o Conselho um espaço de disputa política. Né? O Conselho está ali para pautar política pública. O espaço de disputa política é na eleição mesmo, né? Vai lá, se filia, se candidata e disputa. Acho que é interessante a gente pautar bem isso e deixar bem claro para a sociedade, para quem quer participar, não ter medo de participar de um conselho, porque a gente tenta de verdade tirar essa questão partidária, ideológica, para realmente pautar a política pública. Isso é interessante. Só complementando, dizer que eu ia falar do conselho? Não. Complementando a questão da juventude nos municípios, esse projeto está sendo idealizado pela coordenação. O que está tendo essa dificuldade? A gente está tentando fazer um mapeamento de todos os municípios, de se existe algum órgão, algum setor, alguma seção, algum departamento que tenha pauta única e exclusivamente para a juventude. Isso tem sido uma dificuldade imensa porque muitos municípios não existe essa pauta específica para a juventude. Então está feito esse mapeamento, uma ligação para saber se existe algum responsável pela política da juventude no município. E o que a gente tem visto é que são poucos municípios que aderiram a política pública para a juventude. Então, essa questão da formação dos conselhos vem disso também, dessa dificuldade desses pequenos municípios ou de médios municípios de encontrarem algum setor que possa tratar desses assuntos, que eu acho que é muito importante também, nessa formação dos conselhos municipais. Só para fazer uma provocação aqui, que é dar um pouco uma apimentada aqui na conversa, eu concordo plenamente com o André, a gente tem que focar em capacitar os conselheiros, de todos os conselhos, mas eu acredito que a prioridade zero seja levar para a população em geral conhecer o que é o conselho. As pessoas na rua, separar uma pessoa na rua, perguntar, você sabe o que é um conselho gestor? Um conselho de saúde? Um conselho de juventude? A grande maioria das pessoas não vão saber. Então eu acredito que a partir do momento que a população em geral souber que existe conselho,
como é esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje, que é extremamente importante a gente levar para a mídia, levar para a televisão, levar para a internet, falar de conselho abertamente, chamar as pessoas para participarem da nossa reunião. É aberto nossas reuniões, inclusive segunda-feira, às 13h30, no Palácio das Araucárias, vai ter lá. Se você é jovem, quer participar, se você se interessa pelo assunto, é só chegar na reunião. Isso eu acredito que seja a prioridade zero dos conselhos nos tempos que a gente vive hoje, né? Então, é claro, capacitar os conselheiros é extremamente importante. E também, falando enquanto sociedade civil agora, para até provocar um pouco aqui o nosso Fauzi, que é do governo, nós temos, pelo mundo, vários países que têm Ministério de Juventude, né? No Brasil, a gente tem uma Secretaria de Juventude ligada ao governo, que já é alguma coisa, que isso vem desde o governo Lula ou Dilma, se eu não me engano, e se mantém. Eu acho isso muito positivo. Mas por que não a gente sonhar com o Ministério de Juventude? A gente tem 1/3 da população brasileira quase que é jovem. Por que a gente não sonhar com uma Secretaria de Juventude aqui no Paraná e nos municípios também, né? Outros estados já têm uma Secretaria de Juventude. Então, acredito que como sociedade civil nós temos que sempre buscar avanços, buscar avançar. E quanto mais o governo puder, os governos municipal, estadual e federal, puder virar os olhos para essa população, que não é o futuro, que é o agora, a gente vai agradecer. Só para explicar. Não, só aqui do estado do Paraná, queria primeiro só explicar que teve um avanço, sim, porque queria também agradecer e elogiar o trabalho do governador Ratinho Júnior, que foi da reforma administrativa que veio esse avanço. Também o secretário Nélio Prevô, que é o secretário da Justiça Militar. Antes, antes existia a Assessoria Especial da Juventude, que era vinculada à Casa Civil. Então era um órgão mais político, era um órgão que não era tão técnico. Depois dessa reforma, a Assessoria Especial da Juventude teve o status de coordenação, depois da Assembleia Legislativa, que passou o projeto de lei, e agora é uma coordenação. Então agora existe uma coordenação de políticas públicas para a juventude, que é extremamente importante, que realmente agora temos uma coordenação, temos um órgão extremamente importante, no âmbito estatal, que trata de assuntos políticos para a juventude, que a nossa meta agora é ter também um orçamento próprio para a coordenação, projetos concretos da coordenação. Então, teve esse avanço, queria só mencionar, explicar, né, que no Paraná está sendo bacana esse avanço do governo atual. E já emendando, então, até uma pergunta, e quais são as ações para a juventude aqui no Paraná? Poderia falar algumas? Claro. Do governo? Claro. O secretário Nélio Prevô sempre pautou a questão da empregabilidade. Então, isso foi uma prioridade do secretário, chegou para o Luiz Guilherme, o coordenador, falou, isso é uma prioridade. Então, o que a gente pensou? Fazer um projeto para isso. Na Secretaria existe a Agência do Trabalhador, que é vinculada à Secretaria. Queria também agradecer o trabalho do Rafael, que é o gerente, diretor, né, da Agência do Trabalhador, que fazendo um excelente trabalho, o Éder também, que é o diretor do trabalho da Secretaria, tem nos apoiado muito a juventude. Então, o que estava acontecendo? Com base nos dados do Família Solidária, da Secretaria, nós pegamos os bairros mais vulneráveis de Curitiba. Primeiro, esse projeto piloto em Curitiba, para depois a gente levar para o interior do estado. Então, com base nesses dados, nós verificamos os bairros mais vulneráveis e falamos, vamos fazer ações voltadas a esses bairros. Então, com o apoio da PUC, que a gente teve, que eles cederam um espaço para nós fizemos o primeiro evento do Juventude em Ação. Então, o que a gente fez? A gente levou a Agência do Trabalhador para o bairro, para o Prado Velho, todos os bairros da região, Parolim, Guaíra. Então, a gente pegou a Agência do Trabalhador e levou para o bairro. Então, todos os jovens, tinha que ser acima de 18, 18 a 29 anos, estamos aqui. A Agência do Trabalhador está aqui no bairro, então traga os seus currículos e vamos fazer esse atendimento. A Agência do Trabalhador disponibilizou 300 vagas de emprego nesse primeiro evento, só para o evento de Juventude e Ação. Foram mais de 1.500 jovens que estiveram lá. Então, todas as 300 vagas foram preenchidas dos mais diversos empregos que tinham disponíveis, né, diversas áreas. E também nós fizemos uma plataforma de cadastro de menor aprendiz. E também surgiu, em torno de 3 semanas depois, uma oportunidade numa grande empresa, numa rede, só não vou mencionar o nome, que também surgiram 200 vagas de menor aprendiz. Então, nós tínhamos 600 jovens cadastrados. Nós encaminhamos todos esses jovens, infelizmente alguns não atenderam, alguns não tinham mais interesse,
mas as 200 vagas dessa rede foram completadas por esse nosso cadastro. Então é um excelente trabalho, isso foi só a primeira edição, né? Agora nós teremos várias outras versões, é um projeto já concreto, vão ter várias outras edições. Também já mencionando que vai ter essa segunda edição no dia 31 de agosto, que vai ser no estacionamento do Tribunal do Júri, esse evento da Secretaria, que também vai ter a segunda edição desse evento. E além disso, nós temos também vários outros, mas os principais, que é o ID Jovem no Interior. O ID Jovem, depois eu explico mais como funciona. O ID Jovem no Interior é idealizado também pela coordenação, quem é responsável pela Aline Pimentel, fazendo um excelente trabalho. A Secretaria ela tem o Paraná em Ação, né, que são ações em cidades do interior, que a Secretaria vai para o interior através dessas ações. E nós também temos uma pessoa responsável da juventude que vai para o interior. Então, nós levamos a Aline para o interior para atender toda essa demanda da juventude nesses pequenos municípios, grandes municípios também, né? Está indo agora para Foz, e também emitindo a ID Jovem para esses jovens do interior. Então eu tenho os dados aqui da ID Jovem que foram emitidas. Vou só dar um exemplo de Porecatu. A população de Porecatu, de 14 mil, foram emitidas 428 ID Jovens em Porecatu. Então, 3% da população de Porecatu tem ID Jovem agora. E a população do jovem de Porecatu é composta por 23%. 23% da população de Porecatu é jovem. Então, esse excelente trabalho de levar esses programas que já existem também, que o ID Jovem é um programa do governo federal, para a população do interior. Então, são esses e mais outros projetos que a coordenação está fazendo. Também, mais uma vez, elogiar o trabalho do Luiz Guilherme e do secretário Nília Prevot, que estão trabalhando muito, veemente, para a juventude do nosso estado. Legal. Nós estamos na metade do programa. Em razão disso, temos as notícias da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite a você. Olá, Rafael. Boa noite a você. Boa noite aos nossos convidados. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que define os crimes de abuso de autoridades cometidos por agente público, servidor ou não, no exercício de suas funções. Estão sujeitos a responderem por esses crimes de qualquer agente público, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inclui-se nesse rol, portanto, os servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, e membros do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que vetará a lei de abuso de autoridades. Outro destaque é que a Câmara dos Deputados pode votar amanhã, a partir de amanhã, o projeto de lei sobre porte de armas. De autoria do Poder Executivo, a proposta trata do porte de armas para mais categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento, do porte para caçadores e colecionadores e da posse em área rural, dentre outros aspectos. Com informações da agência Câmara Notícias e imagens de Pablo Valadares. Voltamos ao estúdio. Legal, obrigado, Pedro Lima. O Marcos falou, num determinado momento, na primeira parte do programa, em desinformação política. E a gente sabe que, infelizmente, boa parte da juventude, dos jovens, acaba não se interessando por política. Gostaria que vocês falassem sobre esse assunto, que, infelizmente, afeta muito o futuro do nosso município, estado, país. Veja, Rafael, dá um exemplo aqui muito claro, muito prático. A gente roda o estado fazendo nossas palestras de integração, que a gente chama, que é onde a gente vai explicar para os jovens do ensino médio ou do ensino superior qual que é a diferença de um prefeito e de um vereador, o que é poder executivo, o que é legislativo, o que é judiciário. Muito me assusta quando eu entro numa sala, isso aconteceu numa universidade de renome estadual, e terceiro ano de Direito, Rafael, eu perguntei, quem aqui sabe a diferença de um prefeito e de um vereador? Tinham 100 alunos no auditório, acho que foram 4 ou 5 que levantaram a mão. E quando você imagina isso, você imagina como é nos colégios, né? Tanto estaduais como particulares. É claro que o colégio particular tem mais facilidade de acesso à informação.
Mas eu posso te afirmar, pela nossa experiência, de 5 anos fazendo isso já, que a grande maioria do jovem não tem noção nenhuma de como funciona o nosso sistema político. E o nosso desafio, e também de instituições como o Politize, que o André também faz parte, é de levar essa educação política para as pessoas, para que elas, para os jovens principalmente, né, que é a nossa área de cobertura, para que elas consigam atuar nesse sistema que é o nosso, né? O próprio governo do estado tem feito, através da Geração Atitude, também um trabalho muito bom nesse sentido, né? E até deixo meu elogio aqui para a gestão da Coordenadoria de Juventude, tem sido muito boa. A gente sempre, enquanto sociedade civil, a gente quer mais, espera mais, os governos sempre vão estar cobrando esse nosso papel, mas é inegável os avanços e o trabalho sensacional que o pessoal tem feito. Mas é nesse sentido, Rafael, a gente vê e sente que a juventude, até pela criminalização, todo dia o jovem liga a TV no Jornal Nacional, só vai ver batendo em político, o político não presta, a política é tudo corrupto, ou ele vai falar, esse negócio de política aí não presta, né? Então a gente entende esse movimento, mas mesmo assim a gente nada contra a corrente e quer ensinar política para essa molecada aí. Na verdade a gente tem que analisar que isso não é um fenômeno adstrito à juventude, né? Sim. Essa repulsa hoje à política, talvez hoje a gente esteja vivendo a fase do repuxo dessa onda, né? Então, assim, ali em 2013, 2014, quando a gente teve o ápice daquelas manifestações de rua, e a maioria puxada pelos jovens, aquela questão que era do ônibus e tudo mais, e virou uma onda, né? Essa onda de rejeição à política, talvez ela tenha atingido o ápice, na minha visão, aqui no ano de 2018, com as eleições presidenciais, e hoje a gente vive esse repuxo, né? Como a gente tem um governo, né, que ele é meio extremista em alguns pontos, ele faz esse repuxo para que a gente volte a discutir política, né? Isso é um movimento interessante, porque assim, o brasileiro passou anestesiado os últimos 20 anos, né? Depois da volta da democracia no Brasil e depois do Fora Collor, a gente viveu realmente um período de estabilidade política que é atípica no Brasil. E o brasileiro, tipicamente, é um povo meio acomodado. Então, assim, esse fenômeno de não gostar de política não é um fenômeno que atinge só a juventude. Claro que na juventude ele grita mais aos olhos, porque normalmente a juventude tem que ser o mais interessado, porque é o futuro dele que está em jogo, né? Foi até isso que o ex-governador Pessutti, quando esteve aqui, ele falou que a juventude está tendo dificuldade hoje por conta dos grêmios estudantis, diretórios, porque na época você tinha muito mais envolvimento. Hoje não, hoje o interesse é bem menor. E é geracional, né? Se a gente analisar esse período de tempo que a gente viveu aqui, do Fora Collor, 92, até 2013, não é pelos 20 centavos que o pessoal foi para a rua, a gente tem um salto geracional que realmente as entidades de representação estudantil e os movimentos sociais de representação realmente se acalmaram um pouco, né? Até por conta de a gente ter vivido um governo progressista, um governo de centro-esquerda e tudo mais. Então, assim, a fome de reclamar não era tanta porque você estava sendo contemplado em algumas coisas, né? Então, assim, eu acho que o momento que a gente vive hoje talvez fomente mais a criação de grêmios, DCE, centro acadêmicos, eles se tornem mais atuantes, né? E é isso que a gente, enquanto Conselho Estadual de Juventude, o Marcos através da CIEP, eu que represento uma juventude partidária e também faço parte do Politize, a gente tenta dar essa visão, principalmente para os jovens, né? Para que eles entendam o papel dele na sociedade e entendam o papel que não é só de exigir direitos, né? É um papel de realmente cumprir um papel de representante de uma geração. Queria só agradecer o trabalho que eles estão fazendo também. E falando como secretário executivo, da importância também da articulação entre a sociedade civil organizada e o governo, as entidades governamentais. Como secretário executivo, na minha opinião, no Paraná isso está sendo muito, muito bacana, até porque o Conselho é composto por 50% de sociedade civil organizada, 50% de entidades governamentais. Sociedades civil organizadas são entidades, depois se estiver errado, entidades ou organizações com pautas sociais, né? Então é extremamente importante. E isso tem sido muito bacana no Conselho, por quê? Porque existem as cadeiras, como foi mencionado pelo presidente, existem as cadeiras. Vou dar um exemplo da cadeira do movimento estudantil, que agora a CIEP em sua eleição está sendo representada pela CIEP. Então a pauta do movimento estudantil
deve ser levada para o Conselho da Juventude, através do seu representante, mas toda a pauta que envolve o movimento estudantil, então de todas as agremiações, de todas as entidades que envolvem isso, concentradas ali no Conselho, que podem participar também, levadas para o Conselho. Por quê? Para que tenha esse debate entre essas entidades, essas organizações, e diversas outras entidades de outros setores também, de outras cadeiras e principalmente também as entidades governamentais, as regionais, como por exemplo a regional de Maringá. Então as demandas de Maringá e região devem ser levadas para o pessoal da regional de Maringá para serem trazidas para o Conselho. Então é muito bacana também esse meio entre a sociedade civil organizada e as entidades governamentais, porque é preciso ter esse diálogo é importante. Então queria agradecer também, elogiar o trabalho das sociedades civil organizada do Conselho, que tem feito esse excelente trabalho. Uma outra questão interessante que eu queria debater com vocês é o papel da internet como informação, porque antes a gente falou do Jornal Nacional, tal, das grandes mídias, né, que monopolizavam até um bom tempo, ainda monopolizam muito a comunicação. A gente não pode também dizer, não, grande mídia não tem mais importância, pelo contrário, ainda tem muita importância. Mas hoje a gente vê que muita gente faz o curso, digamos, de ciência política, de comentarista, de jornalista pela internet. Facebook e WhatsApp. Estou vendo aqui o currículo de vocês são pessoas que estudam, tal, têm uma formação e sempre estão procurando se aperfeiçoar. E às vezes você vai discutir com várias pessoas desse tipo aí, né, no caso, elas acaba até tendo uma discussão mais para o lado pessoal, é uma coisa mais complicada você tentar expor a tua opinião e a pessoa, infelizmente, às vezes não consegue compreender. Então, sobre a internet, como que você acha que o brasileiro, como geral, está preparado para essa dinâmica de informações que nós temos hoje? Olha, Rafael, eu acho que a gente vive um momento maravilhoso. Apesar da desinformação, que é uma das pautas aqui que a gente está falando desde o começo, a internet tem democratizado as informações. Como você falou, a gente estuda, a gente passa anos de graduação, mas tem duas profissões no Brasil que quando chega a hora todo mundo vira. Técnico da seleção, quando tem Copa do Mundo, e cientista político quando tem eleição. Só pelo simples fato, aí é uma opinião própria, das pessoas estarem discutindo, ainda não debatendo, mas do brasileiro estar discutindo política, ainda que seja quando chega a eleição, já é um bom começo. Aquele grupo do WhatsApp da sua família, quanto você viu lá de petistas e Bolsonaro se engalfinhando, mas discutindo política. Existe o problema das fake news, existe o problema da desinformação, mas as pessoas, eu vejo como um momento positivo. Acho que a internet tem trazido benefícios. Claro, ainda tem muitos problemas, mas o brasileiro ainda está aprendendo. Nós que somos da nossa geração, que a gente já nasceu com internet, a gente ainda tem dificuldade de separar o joio do trigo, Os meus pais, os meus avós vão ter mais dificuldade de diferenciar o que é verdade do que é fake, do que é manipulação, mas isso é um fenômeno que cada vez mais vai se aprimorar. E sobre as grandes mídias, eu acho que a grande diferença entre a internet e a grande mídia é que quando você está numa grande mídia, você passa mais credibilidade. Às vezes eu posso estar aqui na frente dessa câmera mentindo tudo. Só que eu estou aqui na TV Transamérica e a pessoa vai falar, não, o cara está lá na TV, ele deve saber o que ele está falando. Então acho que tem esse conceito. Mas também, por outro lado, até vocês podiam comentar isso, criminalizaram muito a grande mídia, né? Sim, completamente. Emissora tal, emissora Mas tal. Isso é um fenômeno que daí não é só brasileiro, né? Sim. A gente tem o fenômeno Trump nos Estados Unidos, que é, assim como o nosso presidente aqui, o fenômeno Bolsonaro, também criminaliza e desqualifica os veículos de mídia tradicional, né? E utiliza os canais próprios como a verdade, né? Então, assim, não, se não está no meu Twitter, não está no meu Facebook, não está no meu Instagram, eu não disse aquilo, o jornal está mentindo, a TV está mentindo. Então, assim, esse é um fenômeno que a gente está passando por essa reformulação, de entender mesmo, assim, qual vai ser o papel da grande mídia nesse novo mundo, qual é o papel das redes sociais na difusão dessas informações, das notícias e tudo mais, e qual é o papel do cidadão enquanto formador de opinião, né? Antigamente a gente tinha muito essa figura do formador de opinião. Ah, não, fulano de tal é o formador de opinião do meu bairro, é uma liderança e tudo mais.
Hoje em dia a gente já desqualifica ele por uma simples mensagem de WhatsApp, né? Então, assim, esse fenômeno tem muita gente estudando e tudo mais. A gente tem hoje já estabelecido essa realidade da pós-verdade, né? Que assim, primeiro é dito, depois é confirmado. Antes era confirmado e depois dito. E é interessante a gente ver como os agentes políticos, como os entes estatais vão se comportar diante desses fenômenos e como a sociedade vai reagir, né? Hoje o que a gente vê é que a sociedade reage mal com esses mecanismos na mão, né? Mas é tudo aprendizado, a sociedade é evolutiva, a gente está aqui para debater, discutir e crescer enquanto sociedade. Eu acredito muito que o brasileiro, assim como a população mundial num todo, tem capacidade de se desenvolver a ponto de entender e utilizar melhor esses mecanismos. E enquanto governo aí, o que você pode falar desse fenômeno da internet? Não, é muito bacana, eu realmente concordo com o que eles estão dizendo, acho que isso é uma opinião pessoal, estou dizendo, eu como falo dizendo para vocês, acho que esse debate, essa informação, esse excesso de informação sempre vai ser muito bom. O que eu acho que o problema é o radicalismo, o extremismo, ou seja, o Marcos defende uma pauta, eu defendo outra, eu não vou escutar a pauta dele, a gente não vai conversar, vai ter um debate, mas é um debate mais ofensivo, é um debate, um querendo impor a opinião para o outro, então não existe realmente um debate, assim, dele trazer uma pauta. Principalmente na internet, esse é o Exatamente. debate que domina, né? Exatamente. Na verdade não tem debate, né? Fala uma coisa, o outro não concorda. E assim, a gente tem muito esse fenômeno também da memetização da discussão, né? E da lacração da discussão, né? Então, assim, um lado faz o meme muito bom, o outro lado dá uma lacrada muito boa num texto, e assim, fica aquela disputa de espaço para saber assim, quem falou melhor. Mas não é quem falou melhor, é quem falou o certo, né? É isso que a gente deveria se preocupar, né? Mas assim, né, é o que eu falei, eu acho que o Fausto pode complementar aí como que o governo vem lidando com isso, né? É interessante, assim, é um debate assim, que é bem profundo para a gente analisar como é que a gente se comporta nesse momento em que a gente é o autor da mensagem, é quem dispara a mensagem. Uma coisa só importante, só para complementar, tem a questão das bolhas também, né, André? Sim. A gente sabe que Facebook, Instagram, quando a gente curte uma foto, por exemplo, com um viés político mais à esquerda, você vai receber cada vez mais informação à esquerda. E aí você começa justamente a matar o debate, que você só vai ver coisa de esquerda. E aí quando você chega no teu grupo da família lá e está todo mundo defendendo a direita, aí você, peraí, mas não é isso que está nas minhas outras redes. Né? E uma coisa que o André falou que é muito legal também, a gente vive um momento onde todos nós somos celebridades. Né? Para aqueles nossos 100, 4 mil, 5 mil amigos ali do Facebook, do Instagram, nós somos produtores de conteúdo e formadores de opinião. Então, também temos responsabilidades. Claro que o Rafael tem muito mais que a gente, mas é isso aí. Só complementando, queria dizer, isso conversa que a gente teve com o antigo presidente, o Wellington, que o André sucedeu o Wellington, a gente estava conversando sobre isso, acho que semana passada, sobre essa questão. A gente estava conversando, daí disseram, poxa, mas como você mantém um diálogo, porque você é partido tal, e como é que você está vindo aqui conversar sobre a juventude? Daí a gente conversou e falou, olha, a gente está falando sobre a juventude, entendeu? Do que melhor atender a juventude. Então, o que tem sido feito pelo Conselho é esquecer todas as diferenças pessoais, políticas das pessoas. Então, por exemplo, lá no Conselho existem pessoas que são partidárias de um partido tal, tem certas opiniões, uma que não dialoga com essa outra opinião, mas lá estamos tratando sobre a juventude. Então, no Conselho, a gente esquece um pouco essa opinião diversificada e a gente pauta para que seja a pauta da juventude o que melhor atender essa política pública para a juventude. Então, eu acho que esse é o essencial, é o diálogo. Porque, só um exemplo hipotético, eu sou adepto, não sou, estou dizendo, mas, por exemplo, eu sou partidário de um partido de direita, por que eu não posso escutar uma demanda social de um partido de esquerda? Ou por que eu não posso atender uma demanda liberal, progressista? Por quê? Por que não? Então, acho que esse extremismo é o que impede esse diálogo. É preciso esse debate, é preciso ponderar o que é melhor ou não. E isso, principalmente, por responder essa questão, está vendo pautada a questão da juventude. Então, o que é melhor para a juventude? Então, é isso que a gente tem que pensar, é com isso que a gente tem que trabalhar.
Esse é o foco, que é melhor para a juventude. Esquecer o debate que envolve tudo isso, mas sim que seja a diretriz, essa seja a diretriz. O tema polêmico, escola sem partido, essa lei aí, que a gente teve até um debate, o início de debate na Assembleia bem polêmico, né? Sim. Qual que é a opinião de vocês? Na verdade, essa lei não vai politizar mais ainda a questão? Certeza, eu acho que é um efeito inverso, não sei. Certeza. Qual que é a opinião de vocês? Olha, Rafael, eu sou formado em Ciências Sociais, sou professor de carreira, né? E eu posso te dizer uma coisa, o meu sonho é ver uma escola com todos os partidos, né? Ver o professor que vai falar de esquerda, vai falar de direita, vai falar de centro, vai falar quais são as diferenças. E a partir daí o jovem vai poder tomar suas decisões, que é isso que a gente faz na CIEP. A gente explica, ó, aqui é mais esquerda, aqui é mais a direita. E você vai por onde teu coração manda, né? Esse é o meu sonho. Agora, você censurar, falar de comunismo ou de liberalismo, eu acho que é um retrocesso, sem dúvida é um retrocesso. Se eu fosse deputado, eu não iria apoiar esse tipo de ação, sem dúvida. Fauzi. Prefiro passar a bola para o André aqui. Eu posso falar. Bom, eu acompanhei de perto essa discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Trabalhei para impedir a aprovação do projeto ali, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu matar o projeto ali dentro da Assembleia Legislativa, né? O projeto foi suspenso por 10 sessões e tudo mais. É um projeto que já foi apresentado na legislatura passada. E é claro que ele tem um viés mais político do que educacional, né? É um projeto que tenta calar a liberdade do professor, uma liberdade que ele tenha assegurada por lei, pela Constituição, que é a liberdade de cátedra, né? Não tem como um professor, principalmente de história, falar da história sem mencionar comunismo, sem mencionar o nazismo, sem mencionar, né, fascismo. História do Brasil, se você vai contar a história do Brasil... Se você vai falar de Getúlio Vargas, não tem como você não falar sobre trabalhismo no Brasil. Sim. Né? Então, assim, e são momentos históricos, né, que ideologia A venceu ideologia B. E a história é vivida por esses momentos, essas construções. Então, assim, é mais... De verdade, eu entendo muito mais como um projeto político, eleitoreiro, dizer, não, porque a escola é dominada por ideologia A, ideologia B e tudo mais. A gente sabe, e o aluno sabe, quando o professor é de esquerda e o professor é de direita. O aluno passou dos 12 anos, ele já tem essa noção de o que é o professor. E isso não vai determinar o que o aluno vai ser, né? Se fosse assim, a gente está vivendo desde o fim do regime militar aí mais de 30 anos, já era para a gente ter uma geração inteira de comunistas, se fosse por esse lado. Então, assim, isso não define nada, e assim, só serve para piorar o debate, né? A gente poderia estar discutindo temas muito mais importantes, tanto no Congresso, quanto nas Assembleias Legislativas, quanto nas câmaras municipais. Mas os políticos, por entenderem que o like vale mais do que o projeto, ele prefere ficar pautando esse tipo de coisa. E é retrocesso, né? É retrocesso, mas infelizmente a política, né, é feita por essas pessoas, né? A gente, enquanto conselho, enquanto CIEP, enquanto coordenadoria, enquanto Politize ou Juventude Partidária, a gente tenta trazer esse viés assim, de que isso não é política, não é isso que a gente precisa debater. O Brasil, o Paraná e os municípios precisam debater temas muito mais importantes do que colocar um cartaz na porta da sala de aula dizendo se o professor pode falar a palavra A ou B, né? Eu tenho essa opinião e é isso que eu tento levar tanto para o Conselho quanto para as entidades que eu represento. Rosa, já que você não quis responder essa, tem uma pergunta aqui Claro. que chegou para a gente. Não, só complementar, não, realmente essa questão é muito importante. Acho que o André agora completou perfeito, diz que existem pautas mais importantes. Vou só contar um exemplo, né, do que precisa ter mais praticidade nos projetos, praticidade no diálogo. Então, vou dar um exemplo, quando a gente foi nesse Juventude em Ação, chegou uma menina de 16 anos e a gente estava fazendo esse cadastro da menina. Como teu nome e tudo mais, como é feito, e o que você deseja, essa vaga para menor aprendiz ou estágio? A menina estava numa gana de querer trabalhar, ela falou, qualquer coisa, o que eu quero é trabalhar, o que eu quero é ter meu sustento, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero... 16 anos. Então, só mudando um pouco o assunto, mas só explicando, isso é importante,
É você pegar a demanda do jovem, realmente, é o que é importante, a gente debater isso. Por exemplo, quando a gente vai falar de juventude hoje, essas são as pautas que estão sendo debatidas. O que você acha da escola sem partido? O que você acha? Mas estão esquecendo que a gente precisa trabalhar, que é o jovem. A gente tem que olhar para o jovem, pensar no jovem e trabalhar com base nisso. E qual é a necessidade do jovem? Essa menina, a necessidade dela, a gente precisava arranjar um emprego para ela. Então, trabalhar a questão da empregabilidade, a questão da qualificação do jovem no mercado de trabalho, que é muito difícil. Então, você sai do ensino médio ou você sai da faculdade, para você ingressar no mercado de trabalho é extremamente difícil. Então, é necessária essa qualificação profissional, é necessário que haja esse diálogo. Como que a gente pode atender essa demanda? Esse é um dos debates importantes que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, da evasão escolar também, é um debate extremamente importante, não tange o nosso assunto, né, da Secretaria de Educação. Já emendando aqui, o Eduardo Francisco de Paula, ele pergunta a respeito do esporte, na sua visão aí, qual que é a importância do esporte voltado para a juventude do Paraná, e se você pode falar alguma coisa de projetos para frente. Claro. Uma pergunta aqui dele, né? Queria mandar um abraço para o Eduardo. Sobre o esporte em si, existe a Secretaria do Esporte, que agora é uma superintendência, né? Então os assuntos, as políticas pautadas para isso são específicas da Secretaria de Esporte, mas dizendo como, agora, minha opinião pessoal, como secretário executivo, como Fauzi, que eu fiquei surpreendido com agora o desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. O Brasil era para ser uma das potências mundiais. Eu estudo direito desportivo, né? Faço essa pós-graduação. Então, como funciona esse direito público? Né? Como funciona a política pública para o esporte? Existem 3 políticas públicas. A política do autodesenvolvimento, que são os esportes olímpicos, os esportes que são esportes profissionais, a pessoa que de alto rendimento. O esporte educacional, que é o esporte que integra daí a base curricular das escolas, universidades. E o esporte recreativo, o esporte social, né, que é o cara que quer jogar um futebol, tem uma praça ali que atende a demanda do cara. Então, tem uma praça. Então, acho que você conseguir equilibrar os projetos nessas 3 demandas, que você conseguir ter essa equidade nesse trabalho, é o essencial. O esporte no Brasil precisa ser muito mais fomentado. Nós temos aqui uma imensa qualidade nisso, então eu acho muito bacana, isso falando em geral, né, dessa questão do esporte. Isso é opinião pessoal, claro. Infelizmente nós estamos caminhando para o final, temos 3 minutos, né? Eu falei que 1 hora era pouco para a gente conversar aqui. Eu deixo aberto para vocês darem os recados finais aí, se tem algum evento importante, alguma atividade importante. Bom, eu queria só deixar uma fala final para todos os jovens que estão nos acompanhando. Se você tem 15 a 29 anos, um conselho que eu te dou com 25 anos, se envolva no grêmio do teu colégio, no DCE da tua faculdade, na tua associação de bairro, se envolva na atlética, se envolva na empresa júnior, porque a melhor experiência de vida que você vai ter é a melhor escola de pessoas, de gestão e de vida prática. Então, graduação, colégio, não é só para tirar nota, é para aprender a viver em comunidade. Obrigado. Fauzi. Bem, como secretário executivo, eu queria convidar todos os jovens paranaenses a aparecerem na próxima reunião ordinária do Conselho Estadual da Juventude, vai ser no próximo dia 26 de agosto, vai ser no Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, então do lado ali do Palácio Iguaçu, começa às 1h30 a reunião, então você está convidado, você jovem ou também que não é jovem, a comparecer à reunião ordinária do Conselho Estadual da Juventude, será muito bem-vindo, se quiser trazer uma pauta, algum projeto, algo, tem total liberdade. E também queria convidá-la a todos, no dia 31 de agosto, vai ter um evento da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude, da Secretaria, idealizado pelo Luiz Guilherme, o secretário Nelly Prevon, um excelente trabalho de oferta de serviços para a juventude. Então, engloba toda a juventude paranaense, de diversos tipos, diversos gêneros. Então, essa oferta de serviços à juventude vai ser no estacionamento do Tribunal do Júri, atrás do Palácio das Araucárias, ali na Praça Nossa Senhora do Salete. Então, vai ser um grande evento. Então, compareça dia 31, a partir das 10 da manhã. Queria agradecer a oportunidade também, agradecer ao Marcos e agradecer ao Luiz Guilherme pela oportunidade que ele e também ao secretário Lele Prevô, que estão fazendo excelente trabalho. Muito obrigado. Boa noite. André.
Rafael, eu quero agradecer o convite, o espaço, né? É difícil a gente falar sobre políticas públicas na TV, ainda mais sobre políticas públicas de juventude. Então, eu, enquanto presidente do Conselho Estadual de Juventude, talvez representando a juventude paranaense, quero agradecer o espaço.